Bem, bom dia a todos, professor Onofre, Bruno, Marcelo, Alessandro, né, Francisco, né, todos aí que nos acompanham. Um prazer, né, poder conversar com você sobre um tema que nos interessa tanto, né, que é realmente apaixonante, que é debater, né, esses aspectos tributários sobre a mineração, né. E aproveito aqui para também parabenizar, né, o professor Onofre pela excelente condução, né, da nossa disciplina e vem sendo coroado, né? Achei que esses dois seminários realmente de altíssimo nível, né? Que nos trazem reflexões, né? Sobre para onde ir, né? Quer dizer, acho que o importante é que a gente possa, mais do que nos ilustrar, né? Com tudo isso que está sendo dito aqui, pensar sobre ações concretas, né? Efetivamente, a academia pode editar para contribuir com o tema, né? No Brasil. E o tema, né? Que eu vou falar com vocês hoje exatamente sobre um aspecto bastante polêmico, né, que diz respeito à licença social para operar, né? E essa licença social para operar, ela se correlaciona, né, com todos esses elementos que foram destacados aqui nas falas que me antecederam, tanto pelo Francisco como pelo Bruno, e também, né, obviamente, do primeiro seminário, né? E, vamos dizer assim, no título, né, da palestra já constam ali dois elementos, né, de integração, que é a relação da licença social para operar com a troca de informações fiscais, financeiro-fiscais, né, e com os instrumentos de transparência fiscal. Tá? Então, muito bem. Antes, né, de começar a falar sobre o tema, é importante fazer uma pequena introdução, né, dizendo sobre essa relação, né, que a licença social para operar tem com esses dois assuntos. E, obviamente, que a primeira coisa que chama a atenção quando a gente fala de licença social para operar é o aspecto reputacional, né, de qualquer empresa, né, que como elemento cada vez mais importante, né, para a sua integração, né, aos mercados, mas dentro da mineração cada vez mais sensível, né? Então eu participo de alguns fóruns, né, de debate sobre esses aspectos tributários da mineração e o que mais se discute é exatamente isso, quer dizer, como recuperar a reputação da mineração na sociedade, né? Como uma indústria, vamos dizer assim, que contribui, né, que fomenta o desenvolvimento, e não simplesmente como uma indústria que muitas vezes não é nem verdadeira, né, que acaba criando, né, vamos dizer, mais problemas do que propriamente solucionando, né, desafios em termos de solidificação de direitos fundamentais na sociedade. Né? Então, há muito, né, vamos dizer, já dito sobre isso. Né? O Richard Otto já falou sobre a maldição dos recursos naturais, né? Obviamente que estamos estudando, né, desde Fernanda Allen, sobre esse tema aqui também na pós-graduação em Direito na UFMG, né? E há, certamente, vamos dizer assim, formas, né, de fazer com que a exploração econômica desse recurso repercuta em benesses, né, para a sociedade como um todo e não em maldição alguma. Tá? Isso é visto, né, na experiência internacional, a gente tem dados empíricos sobre isso, e é exatamente, né, vamos dizer aí, que o nosso tema se situa. Tá? Então, vamos dizer, essa questão, né, vamos dizer, da licença social para operar vinculada à troca de informações, ainda nessa parte introdutória, né, da minha fala, ela se vincula, né, nesse cenário pós-BEPS, exatamente porque, como o Francisco colocou muito bem, né, hoje os instrumentos de troca de informações permitem, né, que as diversas jurisdições tenham conhecimento sobre as estruturas internacionais, né, por meio das quais as empresas mineradoras, obviamente multinacionais, né, exercem o seu planejamento, né, a sua estruturação global. Tá? E a gente tem visto, né, vamos dizer, um movimento já há alguns anos, né, no sentido de, especialmente, né, para minerais metálicos, a gente verifica, né, no cenário internacional uma estruturação, né, dessas empresas em grupos multinacionais. Né? Grupos multinacionais, inclusive, com expertise por substância. Então, existem aqueles grupos que exploram ouro, aqueles grupos que exploram diamante, aqueles grupos que exploram minério de ferro, né, exatamente porque adquiriram, né, ao longo dos anos, uma expertise, né, nessa atividade, considerando que ela é calcada mais ou menos nas mesmas premissas, inclusive jurídicas, né, em diversas jurisdições. Tá? E, obviamente, que essa troca de informações, permitindo, né, maior conhecimento e, portanto, maior transparência, né, isso já entra como elemento de transparência, sobre essas estruturas internacionais, façam que, obviamente, né, as administrações fazendárias exerçam cada vez um maior controle, né, sobre eventuais abusos
principalmente na aplicação de regras antielisivas específicas, né, que foi o que o Francisco mencionou, né, como as regras de preço de transferência, né, na exportação de bens minerais, especialmente na exportação, né, nessa questão, né, de valorar corretamente, né, o mineral que está sendo exportado, e como o Bruno Sartori colocou muito bem, a questão também das regras antielisivas vinculadas à subcapitalização. Lembrando que a mineração ela é fortemente financiada por instrumentos de dívida, né, isso foi inclusive registrado nesse relatório complementar, né, a ação 4, que a OCDE editou junto com o IGF, né, especialmente sobre a mineração, né, que nem falando sobre todas as indústrias extrativas, né, mas falando especificamente sobre a mineração, verificou-se, né, o que é verdade, que a mineração tem essa característica, né, de um financiamento forte por dívidas, o que obviamente gera um incentivo à dedutibilidade, né, dessas despesas com juros na base de cálculo do imposto de renda, né. Então é preciso, né, vamos dizer, e tem sido feito, né, de uma forma global isso, uma maior atenção sobre as regras de subcapitalização na mineração. Com as trocas de informações, vem se tornando cada vez mais, né, vamos dizer, um elemento de reflexão, especialmente em países emergentes, né. Então, quer dizer, isso significa que já existe, né, um cenário de transparência fiscal global, né, que vem sendo gradualmente implementado, né, por meio desses acordos, né, e mecanismos para troca de informações financeiras fiscais, né. Só que, será que esse cenário, né, de construção cada vez maior de uma transparência fiscal global na ótica, né, das autoridades fiscais tem sido suficiente, né, para, vamos dizer, gerar, né, obter e fazer a manutenção, né, das licenças sociais para operar? Na minha visão, não tem sido suficiente, né? O nível de transparência que é necessário para enfrentar o problema da licença social para operar tem que ir além dessas informações que são trocadas no âmbito das administrações fazendárias, né? Isso porque a licença social para operar, em qualquer circunstância, não só na mineração, né, ela pressupõe um trade-off, né, que é inerente, né, vamos dizer assim, a qualquer atividade. Ou seja, essa atividade, né, se for realizada em determinado local da minha cidade, vai gerar mais benefícios do que malefícios? Bom, se não for gerar, vamos dizer assim, um saldo positivo, né, de benefícios, eu posso resolver esse problema no plano diretor da cidade, né, dizendo que ali, por exemplo, não vai ter comércio, ou que ali, por exemplo, não vai ter indústria, tá? Então, quer dizer, isso faz parte, né, da dinâmica de qualquer atividade. Agora, na mineração, assim como em qualquer atividade extrativa, esse trade-off, vamos dizer, ele é um pouquinho diferente, na medida em que os recursos que se explora não pertencem, né, vamos dizer, a rigor, à empresa, né, pertencem à sociedade. Exatamente por isso, no Brasil, eles foram alocados, né, como propriedade da União, não como ente federado, né, mas como ente nacional, né, chama aí normalmente nas publicações de preposta, né, do povo brasileiro como titular efetivo, né, daqueles recursos, lembrando que eles pertencem inclusive às gerações futuras, né? Ou seja, vale a pena, essa é a pergunta que se deve fazer, né, no escopo de uma licença social para operar, outorgar o direito, né, de determinada empresa, extrair bens não renováveis, né, que pertencem ao povo, inclusive gerações futuras, considerando, né, a contrapartida que virá a partir dessa exploração. Então, essa é a lógica que está por trás, né, dessa ideia de licença social para operar. E ainda na fase introdutória, né, digo aqui como que se vincula à transparência fiscal. A transparência fiscal, a meu ver, né, inerente a essa licença social para operar, ela está calcada, vamos dizer, em duas dimensões, né? Uma primeira dimensão para as empresas, que tem sido cada vez mais, né, o Francisco citou alguns exemplos, pressionadas a divulgar o que elas pagam em termos de créditos tributários e não tributários, como, por exemplo, royalties, né? E também para os governos, que são pressionados, primeiro, a bem alocar esses recursos, né, que são arrecadados dessas empresas, e também a divulgar como que eles têm feito a gestão específica, né, desses recursos, justamente por essa lógica, né, vamos dizer assim, mais intensa desse trade-off, né, que eu mencionei. Tá? E essa visão que eu estou mencionando aqui, ela, além de ser uma visão que, obviamente, repercute no direito, né, ela é uma visão extremamente prática. Né? E é exatamente isso que se verifica na experiência das empresas mineradoras e também na indústria de óleo e gás. Tá? Nós não vamos falar hoje. Né? Então, qualquer grande empresa de mineração hoje tem, vamos dizer, um grande departamento, né, para cuidar da sua relação com as comunidades locais. Né?
Exatamente porque a continuidade, a perenidade daquela atividade depende da sua licença social para operar, né? E aí, já entrando especificamente no tema da licença social para operar, obviamente, quando a gente fala nessa licença, a gente não está falando de licença ambiental, nem da licença regulatória, que é o próprio título, né, autorizativo da atividade, né? A licença social, ela pode ser definida como uma espécie de acordo tácito, né, entre a mineradora e a sociedade. E, portanto, ele pressupõe uma escolha, uma decisão por minerar, né? Uma decisão de ambas as partes, né? Do lado da mineradora, a mineradora vai precisar verificar se ela vai decidir, né, pela atividade, com base, por exemplo, nas condições favoráveis ao investimento, né? Então, ela vai querer saber se existe razoável segurança jurídica em todos os níveis, né? No nível regulatório, no nível ambiental, no nível tributário, tá? E, obviamente, do lado da sociedade, o que precisa ser respondido, né, para a celebração desse acordo tácito, é se a mineradora está disposta, né, a oferecer uma contrapartida razoável, né, de forma que a atividade que ela vai exercer, né, extraindo recursos que pertencem àquela sociedade, repercute em um aumento da qualidade de vida das pessoas, inclusive das gerações futuras. Então, quer dizer, se essa balança estiver equilibrada, a tendência é que a licença social seja outorgada e seja, vamos dizer, mantida, né, no curso do prazo para concessão. Lembrando que no Brasil, as concessões minerais, né, para exploração de recursos minerais, elas são outorgadas por prazo indefinido, até a exaustão da jazida, né, sendo um dever do minerador extrair, né, vamos dizer, aqueles recursos minerais até a sua exaustão. E uma obra recente, né, publicada em 2020, em setembro agora, né, pela editora Springer, que chama Mining Taxation, né, reconciliando os interesses dos governos e da indústria. Uma obra muito interessante. Os autores, né, o Eric Lilford e o Pietro Gugge, que são da Austrália, né, muito experientes, né, também na atividade de mineração, eles definem, né, a licença social para operar da seguinte forma: licença social para operar, obviamente, não é uma licença formal real, concedida por autoridade como condição para atividade específica. Representa um acordo não escrito entre uma empresa de mineração e uma comunidade afetada, dispondo que a mineração trabalhará junto com a comunidade na melhor conjugação de esforços para garantir que a comunidade, em equilíbrio, não seja impactada negativamente pela mineração. Então, o que nós estamos falando aqui? Bom, se 2 australianos estão escrevendo sobre isso, é porque é um problema global, né? Então, esse problema que a mineração vivencia no Brasil também é vivenciado em qualquer parte do mundo, né? Acidentes como o que verificamos, né, em Brumadinho, em Mariana, também são verificados em outras partes do mundo, né? Os problemas, os impactos que a mineração gera, né, nas comunidades também são verificados em outras partes do mundo. Então, vamos dizer, não há, vamos dizer, grande novidade, né, quando a gente diz em licença social para operar também no Brasil, tá? E, além do que eu já mencionei, né, essa licença não é exclusiva da mineração nem do setor extrativo. Todas as empresas precisam, né, de uma licença social para operar. O próprio surgimento do projeto BEPS, como o Tarcísio mencionou bem, né, com as mobilizações populares, né, contra empresas como Google, Amazon, Starbucks, né, em razão do baixo recolhimento de tributos, são exemplos, né, da forma como a sociedade, né, mobilizada politicamente, pode exercer pressão sobre as empresas, né, e isso impacta diretamente a licença social para operar, né. O Fausto, né, ainda não está aqui, mas poderia dizer, ele trabalhou na Walmart, né, nos Estados Unidos. Certa vez eu fui em São Francisco e perguntei por que a gente não via o Walmart em São Francisco, na Califórnia, né? E aí um amigo meu que mora lá, né, nasceu lá, disse que a cidade, vamos dizer, não compactuava com determinadas práticas trabalhistas, né, da empresa, que foram verificadas lá especificamente, e por isso aquele supermercado não pode operar, né, naquela cidade, tá? E, vamos dizer assim, voltando, né, ao exemplo da mineração no Brasil, a gente tem 2 exemplos, né, dessa licença que a gente pode citar aqui, tá? Muitos mais, né, mas selecionei aqui 2 para poder citar. Um deles é no município de Caldas, aqui em Minas Gerais, né? Em 2006, né, o município passou a receber uma série de investimentos, né, de mineradoras interessadas em extrair, especialmente rochas, né, ornamentais ali na Serra da Pedra Branca. E essas empresas, várias delas, já tinham obtido todas as licenças ambientais e também já tinham obtido as concessões de lavra, tá? Só que, vamos dizer, houve uma
uma rejeição enorme, né, da comunidade local em relação à atividade de mineração na Serra Branca. Tá? Isso gerou até a criação de um site, né, contra a mineração naquele local, né, e essas empresas, obviamente, não foram bem sucedidas, né, em estabelecer esse diálogo com as mineradoras, com a comunidade local. Por consequência disso, o que aconteceu? A população, mobilizada politicamente, conseguiu editar, né, uma lei que criou uma unidade de conservação justamente naquela serra, onde, né, havia a outorga daqueles direitos minerários. E, por consequência, as atividades, né, ainda que já objeto de concessão de lavra, não puderam ser realizadas. Né? Então, as mineradoras tiveram que judicializar esse tema, né, entraram com mandado de segurança coletivo contra, né, obviamente, a aplicação dessa lei municipal, que criou a unidade de conservação, e acabaram perdendo em todas as instâncias, até no STF, sob o fundamento de que o município poderia legislar sobre essa matéria, né, isso não implicaria usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre jazidas e minas. Né? Segundo exemplo, né, dessa importância da licença social para operar, é o caso Samarco. O professor Noff conhece melhor do que ninguém, mas o que me chama a atenção é exatamente alguns anos, né, após o desastre de Mariana, eu recordo ter visto uma entrevista, né, com o presidente da empresa, em que ele dizia o seguinte: olha, o repórter perguntava, né, se a empresa voltaria a operar. Olha, nós vamos voltar se a sociedade quiser. Né? Isso é muito forte, né? Quer dizer, olha, não importam tanto os aspectos técnicos aqui. Quer dizer, a gente consegue resolver todos os aspectos técnicos, né? Mas se a sociedade não quiser o retorno da mineração, ela não retornará, né? E, obviamente, o que a gente viu, né, isso é notório, foram aquelas movimentações, né, manifestações, inclusive, da própria população local, pedindo o retorno da atividade, até porque a cidade ficou dependente da mineração, né, e, obviamente, sem a mineração, não consegue, né, vamos dizer, ter o mesmo nível, né, de prosperidade que tinha antes. Tá? Então, o ponto da licença social para operar, ainda que ela seja esse acordo tácito, né, é exatamente esse poder de mobilização política da sociedade, que conta, né, com instrumentos legítimos ou não para impedir a atividade de mineração. E é justamente nesse cenário que essa relação transparente, né, da mineradora com a sociedade, dizendo quanto que ela paga em créditos tributários, não tributários, e aí incluído não só os royalties, né, mas também quaisquer investimentos, né, feitos pela mineradora na comunidade local, e demonstrando de que forma aqueles recursos repercutem, né, em benefício da sociedade, né, isso configura um potente instrumento, né, para a concessão dessa licença social para operar e para a sua manutenção. Né? Então, no segundo ponto, né, relativo à troca de informações. O próprio Tarcísio, né, no livro que eu recomendo, né, que é Governança Tributária Global, ele coloca muito bem, né, que a era da modernidade líquida, né, que o professor Noff fez referência no outro Leviatã, representa, então, uma ruptura, né, com o princípio da territorialidade. Né? Quer dizer, existe um verdadeiro tribute-me, se for capaz, né, fazendo referência ao relatório Texas e Fuquena. Né? E essa mobilidade do capital trouxe consigo, então levou à fuga, né, a mobilidade de tributos. Né? E isso se aplica também à mineração. Né? Obviamente que existe uma particularidade na mineração que é a rigidez locacional. Você não pode levar a mina embora. Diferentemente de outra indústria, né? Você pode reconstruir uma fábrica em outro local, né? Mas você pode abandonar essa mina, né? E transferir os investimentos que seriam direcionados para essa mina para um outro projeto de mineração em outra jurisdição, né? E isso é especialmente grave porque o abandono da mina gera problemas ambientais para aquela comunidade, né? Então, quer dizer, uma mineradora que se candidata à obtenção de um título, né, que precisa, inclusive, no seu plano de aproveitamento econômico, demonstrar o seu plano de fechamento daquela mina e cumprir com todas as obrigações ambientais até lá, né, por razões tributárias, pode simplesmente abandonar aquilo, levar seu investimento embora e deixar um problema para a comunidade local. Né? Então, se a globalização, né, da mineração leva a essa necessidade dos governos pensarem em um design fiscal que seja justo, né, retornando direitos fundamentais para a sociedade, né, também leva exatamente a reflexão sobre o limite dessa carga para evitar essa fuga de recursos, né, e o abandono da lavra. Tá? E na ótica, então, né, da licença social para operar, são as mineradoras, né, que devem refletir, então, sobre
porque elas já decidiram, então, fazer o investimento, né, e querem a sua licença, são as mineradoras que devem refletir, então, sobre a utilização de práticas, né, de planejamento que, eventualmente, possa erodir, né, as bases que pertencem a determinada jurisdição de origem, né? Isso, como foi visto, né, se dá especialmente nesses dois níveis, né, de preço de transferência, inclusive aplicável aos royalties, né, no caso do Brasil, a CEFEM, e as regras de subcapitalização. Daí que entra, né, essa importância da troca de informações que eu mencionei, né, e da transparência fiscal, né. A troca de informações nesse cenário, a meu ver, ela se dá em dois níveis também, né. No primeiro, internacional, foi esse que o Tarcísio mencionou muito bem, e o segundo, interno, né, entre os órgãos de Estado e os entes federados, né. Então, o BEPS trouxe, né, uma série de orientações sobre isso, não vou mencioná-las aqui, mas o Brasil promulgou, né, uma série de atos relacionados à matéria, inclusive a declaração país a país, né, e no nível interno, né, o que eu destaco aqui é que no dia 7 de fevereiro de 2019, a Agência Nacional de Mineração assinou um acordo de cooperação técnica com a Receita Federal, né? E nesse acordo, a agência passou a obter todas as informações fiscais das mineradoras, né, inclusive as estruturas estrangeiras do seu grupo econômico, que são utilizadas para fins de cobrança da CEFEM, né? E, além disso, existem, né, os acordos de cooperação para fiscalização da CEFEM entre os entes subnacionais e a União, né? A gente tem visto na prática, né, como que essa troca de informações repercute em cobranças, né? Mesmo antes, né, do Brasil adotar esses instrumentos que eu mencionei de troca de informações no plano internacional, o então DNPM, né, ele já requisitava informações sobre o grupo internacional da mineradora para fazer controle de simulação na exportação, né, e saber se a CEFEM incidiria, né, sobre a receita da exportação praticada, né, pela empresa brasileira ou sobre a receita de venda ao cliente final, né, onde quer que ele esteja, mundo afora, né? E hoje em dia, pós-troca de informações, né, a gente tem visto como a agência tem utilizado, né, essas informações para sustentar, né, fundamentar notificações de lançamento do CEFEM, né, expressamente instruídas, né, com esses dados. Até a lei número 13.540 de 2017, o então DNPM, né, ele fazia esse controle de simulação da receita na exportação, exatamente porque não havia, né, a aplicação direta, né, de regras de preço de transferência para o royalty, né? Então, tal qual a Receita fez, né, lá no caso Marco Polo, de fazer um controle de simulação da empresa estrangeira, né, era isso que o DNPM fazia, né, e continua fazendo, na verdade, né? Se a empresa, na visão do DNPM, não for real, né, e se, né, vamos dizer, o preço, né, praticado nessa operação tiver indícios, né, de abuso, o DNPM vai arbitrar o preço, né, com base em padrões de mercado e cobrar CEFEM sobre essa diferença, né? Só que a Lei 13.540 mudou um pouco essa sistemática porque trouxe, né, a aplicação direta das regras de preço de transferência, né, para a CEFEM, especialmente o método, né, sobre cotações das exportações, que é o PSEX, tá? Aplicável a algumas commodities, né? Parênteses aqui, que na verdade essa aplicação para a CEFEM, né, do PSEX foi problemática, né, já está judicializada, inclusive, na medida em que introduziu de forma torta, né, esse método, diferentemente do que ocorre nas regras de imposto de renda, porque exige, né, esse teste de preço parâmetro em quaisquer exportações, não só para vinculadas ou para empresas sediadas em paraísos fiscais, né? E essas cobranças fiscais que eu estou mencionando, né, que são sigilosas na fase administrativa, lembrando que a agência sequer publica jurisprudência, né, sobre o julgamento desses casos, essas cobranças se tornam públicas na fase judicial, como regra, né? Então, recentemente, né, uma empresa de mineração me ligou aqui no escritório para saber o que fazer, né, diante de uma entrevista que o prefeito da cidade tinha dado, né, dizendo que era pauta de campanha dele para a sua reeleição fazer com que a mineradora pagasse, né, uma dívida de CEFEM que já estava em execução fiscal, né, de alguns milhões, né? E é aí onde essa troca de informações se torna relevante, né? Porque ela cria uma transparência fiscal obrigatória, mas enviesada pelo lado da interpretação das autoridades fiscais, né? E isso é, a meu ver, né, uma espécie de bomba-relógio reputacional, né, já que dificilmente a mineradora ela consegue manter a sua licença social para operar se ela
vamos dizer assim, tiver a reputação de ser uma empresa que não paga a sua contrapartida nesse acordo tácito com a sociedade, né? E é exatamente isso, né, que tem feito com que as mineradoras, cada vez mais, né, avaliem com muito cuidado que tipo de teses fiscais ajuizar, né, exatamente para preservar esse aspecto reputacional. A gente tem visto os mineradores com muito cuidado, se discutem a TFRM, né, que está sendo agora julgada, né, pelo Supremo, se discutem aspectos, né, sobre a constitucionalidade da CEFEM, até mesmo de outros tributos, né. Menciono aqui uma experiência, né, pessoal. Tem um determinado juiz aqui na Justiça Federal de Minas Gerais que a gente sabe, né, se a ação for de mineradora e versar sobre qualquer assunto tributário, né, e cair na mão dele, a liminar será indeferida ao fundamento de que mineradoras podem pagar os tributos. Tá? Então, quer dizer, esse aspecto repercute, né, intensamente na estruturação da atividade e na sua operação. E entrando no último ponto, antes da minha conclusão, que é exatamente os mecanismos de transparência fiscal, especialmente os voluntários, né, sob a ótica da mineradora, né, e, obviamente, os obrigatórios por parte das autoridades fazendárias, como um mecanismo para viabilizar a outorga e a manutenção da licença social para operar. Né? Como eu mencionei, né, eu entendo que essa transparência fiscal ela se concretiza em duas dimensões. Né? Na ótica das empresas, para divulgar o que elas pagam, e na dos governos para demonstrar como aplicam esses recursos. Né? E nessa primeira dimensão, né, o Tarcísio mencionou bem, a iniciativa do Publish What You Pay, né, que é voltada para todas, né, as empresas extrativas e, segundo o próprio site deles, né, está estruturado em 2 pilares. Né? Defender que as empresas extrativas divulguem o quanto pagam para os governos, tanto por uma via voluntária, né, ou seja, estimulando que as empresas compreendam a importância dessa transparência, como também por, eventualmente, mecanismos legislativos, né, que as obriguem a fazer essa divulgação. E também solicitar a divulgação completa dos contratos e concessões, né, para a extração de recursos naturais não renováveis e quem são os beneficiários efetivos, né, dos recursos, dos lucros, né, decorrentes dessas atividades. Lembrando, né, que em determinadas jurisdições, onde estará previsto, né, boa parte dos mecanismos fiscais inerentes a essa atividade, é exatamente esses contratos de concessão. Tá? No Brasil não é assim, mas em determinados países os contratos de concessão têm essa característica. Né? E na segunda dimensão, quer dizer, para que os governos divulguem quanto arrecadam com essas empresas e como gastam, né, esses recursos, eu destaco aqui algo que o Tarcísio já mencionou, que é o EITI. Né? Ele existe desde 2002, né, como um mecanismo de adesão voluntária por países, né, com foco na apresentação do relatório que demonstra, né, quanto que esses países recebem e onde eles aplicam essas receitas. Né? Então, na América Latina, a gente tem Peru, Colômbia e Honduras, que já aderiram a essa iniciativa. Argentina, México, República Dominicana, Suriname e Guiana Francesa estão em processo de adesão. O padrão é bastante rígido, né, para que o país possa ser aprovado, né, nos padrões de transparência do EITI. E eu cito aqui como exemplo, né, de um país que aderiu, né, e tem, obviamente, né, um padrão de primeiro nível, né, nessa gestão, inclusive da licença social para operar, que é a Noruega. Né? A Noruega aderiu ao EITI e essa adesão, né, vamos dizer assim, aos padrões do EITI gerou a criação de um site, né, que eu estou traduzindo aqui como Petróleo Norueguês, né, algo como petrolenorueguês.com.br, né, ou .gov.br, né, que é na extensão lá da Noruega. Nesse site, segundo ele mesmo, abre aspas, tem tudo o que você precisa saber sobre as atividades petrolíferas na Noruega. Então, lá constam, né, todas as receitas fiscais obtidas por cada contrato, né, projeto de extração de óleo e gás, e como que o governo destina, né, esses recursos, especialmente no caso dos royalties, do seu fundo soberano. Tá? Hoje, no Brasil, não existe essa obrigação, né, de declarar esses valores voluntariamente, né, ou, de qualquer outra forma, por parte das empresas mineradoras, né, a não ser ali naquelas linhas resumidas, né, do balanço que as empresas listadas na Bolsa são obrigadas a publicar. De todo modo, exatamente em razão da licença social para operar ser uma preocupação crescente, algumas empresas começaram a fazer recentemente essa divulgação no Brasil. Né? Então, eu destaco aqui, entre várias outras, né, a Vale. Em 2020, a Vale publicou, né, pela primeira vez o seu relatório de transparência fiscal, tá? Consolidando o que ela pagou de tributos no ano de 2019, fazendo referência ao EITI
e ao desastre de Brumadinho. A carta, né, do presidente da empresa que introduz o relatório afirma o seguinte, olha, como parte desse novo capítulo, assumimos o compromisso de fornecer informações adicionais sobre os tributos que pagamos nas jurisdições e localidades em que estamos presentes, em todos os nossos negócios e para todas as esferas governamentais. E conclui dizendo, né, que no ano de 2019, a Vale pagou 4,5 bilhões de dólares, né, em impostos e royalties em âmbito global, sendo 4,5 bilhões pagos no Brasil, né, abre aspas, onde se localiza nossa sede e uma parte significativa de nossas operações. Quer dizer, uma preocupação da empresa em demonstrar que está pagando, né, a sua contraparte nesse acordo tácito com a sociedade, né? Agora, se não existe obrigação, né, para que as mineradoras divulguem o quanto elas pagam em receitas tributárias e não tributárias, naquela segunda dimensão de transparência, uma relevante inovação no Brasil foi a Lei 13.540 de 2017, que reformou a CEFEM, né? Existe uma regrinha lá que passou despercebida, né, pela maior parte das pessoas, mas que cria a obrigação de, abre aspas, anualmente, a União, Estados, Distrito Federal e municípios tornarem públicas as informações relativas à aplicação das parcelas da CEFEM a eles destinadas, de modo a se ter absoluta transparência na gestão dos recursos da CEFEM. E isso é um problema, por isso apareceu na Lei 13.540, né? É um problema porque, né, vai sair em breve, né, um artigo que nós mandamos aí, até como conclusão da disciplina Tributação da Mineração, mas sobre a ótica mais ambiental, né, do semestre passado. Vai sair um artigo em que eu apresento, né, diversos relatórios dos tribunais de contas, especialmente de Minas Gerais, falando, né, sobre a ausência, né, vamos dizer assim, de uma gestão específica dos recursos da CEFEM dentro do orçamento dos entes beneficiários, né, sejam os municípios, seja o próprio Estado de Minas Gerais, né? Então, esse recurso, na verdade, como atesta, né, o Tribunal de Contas do Estado, ele entra no Caixa 1, né, se dilui entre os outros recursos recebidos e são gastos, né, muitas vezes, inclusive, em rubricas ilegais, né, porque proibidas, né, pela Lei 7.990, tal qual, por exemplo, pagamento de dívidas, né. O relatório, né, vamos dizer, do Tribunal de Contas do Estado, de 2016, inclusive, afirma não ter sido evidenciada a destinação dos recursos prevista na Constituição do Estado relativa à assistência prioritária de municípios mineradores, né? Ou seja, há um problema, né, na gestão desses recursos e há um problema na transparência com relação ao gasto. A consequência disso é o seguinte, olha, e já entra na parte conclusiva, né? Se a mineradora, como a Vale, por exemplo, passou a fazer agora em 2020, divulga que paga, né, um volume relevante de tributos, né, que deveriam repercutir em benefício da sociedade, né? Se isso não acontece, quer dizer, se a sociedade não sente, não percebe esses benefícios, né, então é necessário verificar a forma, né, como esses recursos estão sendo geridos. E hoje há uma grande ausência de transparência, né, por parte também dos entes públicos, né, com relação a essa gestão e com relação à demonstração, né, da forma como gastam, até porque nem eles mesmos sabem, né, como estão fazendo muito bem esses gastos, né? E esse é um recado, né, vamos dizer, com o qual eu concluo, no sentido de que, se queremos, né, evoluir para para uma melhor, né, vamos dizer, gestão dessa licença social para operar, tanto na ótica da atração de investimentos que precisamos, né, da mineração, como também na ótica, né, de transformar esses investimentos em uma monetização que repercuta em direitos fundamentais para a sociedade, né, é preciso olhar, né, vamos dizer, com mais atenção para a licença social para operar, também na ótica, né, das administrações fazendárias. Obrigado, professor.